O evangelista Eric vai estar nos ministrando com uma palavra poderosa. Já garantiu dele, ó. Isso é um exemplo de um pai, tá vendo? Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Bom dia. Quantos aqui amam o Senhor? Eu sou apaixonado por Ele. Abra sua Bíblia rapidamente comigo. Quero ser bem simples e rápido. Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8. Vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido, mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa é uma passagem poderosa. Nós dizemos que é a galeria dos heróis da fé. Porém, eu quero tratar algo muito simples. E nós precisamos entender nos nossos dias atuais, em que a palavra em Mateus 25, 14 até o verso 30, vai dizer acerca da vida de um senhor que entrega os seus talentos para 3 pessoas. E entregando esses talentos para essas 3 pessoas, um ele entrega para 5, o outro ele entrega 2 talentos, e o último ele entrega quantos talentos? 1. Só que o que me chama mais atenção nessa passagem de Mateus 25, já vou explicar acerca de Hebreus 11, 8. O que me chama mais atenção dessa passagem é que o Senhor, ele diz algo de muito valioso a respeito da vida daqueles 3 rapazes, que é o quê? Que o talento que ele estava dando era para se multiplicar segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. O Senhor, ele se aparta dos seus servos, se aparta dos seus senhores, mas ele diz: você vai multiplicar porque eu estou te dando, porque é segundo a sua capacidade. Então eu já quero dizer algo para você nessa manhã, que Deus ele já te entregou algo que está dentro de você, que você tem capacidade suficiente para poder multiplicar, para romper, para prosperar, para viver aquilo que sua família não viveu, o que sua empresa ainda não viveu, o que os seus familiares ainda não viveu. Deus já depositou essa capacidade sobrenatural na sua vida. Então você já começa a entender que tem algo dentro de você que ainda talvez você não descobriu, mas que é uma capacidade poderosa que Deus depositou em você. Só que qual é o problema disso? O problema disso, e semanas o Espírito Santo falando comigo, o problema é que nós não conseguimos compreender o poder dessa capacitação. E o que acontece? Acontece que, chegando no culto, eu não consigo compreender a forma como me entregar como verdadeiro culto. Eu não consigo compreender um verdadeiro culto racional e sacrificial que eu preciso entregar a Deus. E por que isso acontece, Eric? Porque o que está acontecendo e o que está levando a igreja, e eu digo a igreja que somos nós, o que está levando a igreja a um culto, é um culto que já está sendo humanizado. De que forma que está acontecendo isso, Eric? A igreja está tirando Cristo do centro dela e está colocando as carências emocionais e os desejos do ser humano. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque agora o culto não é mais o que Deus quer falar.
O culto já não é mais o que Deus quer fazer. O culto já não é mais da forma que Deus tem que se manifestar, não. Nós estamos humanizando. De que forma? Eu venho para o culto e eu preciso receber algo de Deus, sendo que o culto verdadeiro nunca foi desse modelo, nunca foi dessa forma. Deus, Ele não precisa, e também Deus, Ele não trabalha nas suas necessidades. Mesmo sabendo do que você precisa, mesmo sabendo do que você necessita, Deus, Ele não trabalha de acordo com as suas necessidades. Aí o que nós vemos, o que nós observamos na geração de hoje, pessoas que dizimam, pessoas que primiciam, pessoas que ofertam no culto e está achando que Deus é o seu patrão, a igreja é a sua empresa, para quando num tempo em que você entra de declínio, você vem retirar o seu seguro desespero. O culto não é assim, meu irmão. Um culto ainda é um culto verdadeiro. O culto ainda é um culto sacrificial. Nós não podemos humanizar o culto. Nós não podemos vir para cá achar que Deus precisa fazer alguma coisa. Nós estamos torcendo o evangelho. Como, Eric? Parece que se eu dizimar, primiciar, Deus tem obrigação de fazer, de prosperar. Não, prosperidade não vinha através do seu dízimo e muito menos da sua primícia. A sua porção, Deus, Ele já deu. Jesus é suficiente na sua vida, Jesus é suficiente na sua casa. Aquilo que nós precisávamos já veio. O culto ainda é um culto sacrificial. Nós precisamos entender, gente, e mudar o nosso entendimento de culto. Deus não é o seu patrão, a igreja muito menos o seu trabalho. Para queremos retirar, ou até mesmo queremos pedir a Deus, ou requerer algo de Deus. Estou 2 anos na igreja, minha empresa não prosperou. 2 anos que eu dizimo e estou primiciando, ofertando. Não significa que Deus vai te prosperar. E por que nós dizimamos? Qual é o real significado? Por que nós primiciamos? É porque nós amamos a Deus. Se o que eu faço não tiver amor, se o que eu faço não tiver verdade, então, por favor, não. Uma coisa é certa, meu irmão. A igreja, ela tem um dono. E a igreja não precisa do seu dinheiro. Eric, por quê? Porque na igreja de Atos a Bíblia vai dizer que passava-se os dias, passava-se os anos, e quem é que acrescentava o povo na igreja? Quem é que levantava recursos para a igreja? Era Deus. Por quê? Porque Deus continua ainda sendo o dono da igreja. Ele é o cabeça, Ele é o dono da noiva. Então Deus não precisa dos nossos recursos. Sabe quem precisa dos nossos recursos? São nossos irmãos. E por que você está falando isso, Eric? Hebreus 11 vai falar de um homem, eu finalizo aqui, vai falar acerca da vida de Abraão. Abraão foi um homem de exemplo de fé, em que no tempo dele não tinha Bíblia, ele nem tinha recebido o Espírito Santo, mas uma voz falou com ele na cidade de Ur, caldeus na Mesopotâmia, dizendo: Abraão, sai desse lugar, sai da sua parentela, sai dessa região onde havia idolatria, segue a minha voz. Eu acredito ele não tendo Bíblia, não tendo Espírito Santo e nem tendo pergaminhos para poder saber acerca de Jesus, mas ele tinha um exemplo, esse exemplo era Adão. Não dá para me explicar acerca disso. Ele tinha outro exemplo, que exemplo era esse? Era Enos. Ele tinha também outro exemplo, que exemplo era esse? Era Enoque. Homens que serviram a Deus com dignidade. Aqui o que aconteceu? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 13, vai dizer acerca que eles percorreram uma terra estrangeira como peregrinos, e eles estavam em busca de alicerces edificantes magníficos, só que eles se depararam que não são edifícios magníficos que a terra poderia produzir
produzir para eles, mas era o que o próprio Deus já estava estabelecendo na eternidade. E qual que era a busca deles? Qual que era o amor por ouvir uma voz e poder viver intensamente a sua vida? Não era por um patrimônio, mas era para uma pátria que eles estavam servindo e seguindo a voz de Deus. Era para uma pátria. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Se você continuar seguindo, se você continuar gastando a sua vida correndo para aquilo que é terreno, deixa eu te explicar uma coisa: isso não vai salvar a sua família, isso não vai te trazer felicidade. É errado? Não é errado. Deus, ele vai te dar capacitação para prosperar, capacitação para romper, capacitação para avançar. Mas se o seu desejo maior é pela pátria, algo Deus vai fazer dentro de você. Porque sabe qual, pastora Bia, minha referência? Sabe qual o problema? Nós sentamos em algumas mesas e nós só falamos acerca daquilo que podemos conquistar. Eu sinto a graça de Deus. E não tem ninguém tocando. Nós sentamos em alguns lugares, pastora Bia, e falamos do que nós podemos conquistar, porque agora a fé, ela precisa ser triunfada por aquilo que nós conquistamos. E qual é a originalidade da fé? Não é por aquilo que eu preciso conquistar, mas é o quanto eu estou disponível de deixar de renunciar para poder entregar. Então entregue com uma consciência maior, meu irmão. Eric, mas eu quero o que Deus faz. Deus vai fazer, meu irmão. Faz parte do combo. Mateus 6,33, buscai primeiro o quê? E por que nós estamos contrariando? Nós queremos buscar as coisas e estamos se esquecendo do reino. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Sinto a graça de Deus aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos por tudo que Tu és. E o que nós queremos, Senhor, é Te amar mais. O que nós queremos, Senhor, é dedicar a nossa vida mais para o Senhor. O que nós queremos é fazer com que a nossa fé não só triunfa coisas materiais, mas para que ela tenha uma capacidade de fazer nós renunciarmos. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um. Prospere também a vida de cada um, porque sabemos que tudo isso vai contribuir para o Teu propósito. Senhor, recebe a cada oferta, recebe cada dízimo, cada primícia. No poderoso no nome de Jesus, Pai. Multiplique o celeiro, multiplique os largares. Traz uma expansão poderosa, Senhor. Um romper poderoso, Senhor. No poderoso no nome de Jesus. E que as coisas dessa terra não roubem o lugar que é seu. Assim nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode vir entregar em nome de Jesus.